Nós começamos então agora a nossa última conferência de preparação à consagração a Nossa Senhora. Uma conferência de preparação um pouco mais simples, mais curta mesmo, e depois só alguns avisos para poder fazer bem essa organização para a missa de consagração e alguns detalhes da consagração em si. Muito bem. Como de costume, nós começamos primeiro relembrando aquilo que nós já falamos nas últimas vezes, as 3 últimas vezes que nos encontramos, e depois atacamos de maneira hoje breve e sucinta este último ponto desta semana de São Luís, desta 4ª semana de meditação de São Luís. Nós dizíamos lá no início, com São Luís, que o homem tem uma finalidade nesta terra. Isso já me ouviram dizer bastante. A finalidade da nossa vida aqui neste mundo é nossa união com Deus. Viver aqui nesta terra aquilo que nós somos chamados a viver depois da morte no céu. Se Jesus Cristo, nós vamos ver isso hoje, se encarnou, morreu, fez o que fez, foi para que nós tivéssemos meios, acesso à vida de união com Deus aqui nesta terra e não somente depois da morte no céu, né? Então a nossa vida vai ser uma vida perdida, desperdiçada, se no final disso tudo, depois do nosso último suspiro, nós tivermos perdido o céu. A nossa vida vai ter sido conquistada verdadeiramente, é uma vida bem vivida, se mesmo depois de todas as dificuldades desse mundo, depois de todas as angústias deste mundo, depois de ter passado por sofrimentos que a providência nos enviou, ou porque a fidelidade a Deus nos exigiu tal coisa, se mesmo assim depois disso tudo, tivermos ao menos tentado começar a viver com Deus nesta terra e tivermos conseguido viver com Ele aqui, ao menos nesse último instante da nossa vida, né, que é até o último momento da nossa vida, que é, aliás, o momento mais importante, de onde vem a necessidade de rezar para bem morrer, que enquanto tivermos tempo, enquanto respirarmos, podemos ganhar ou o céu ou o inferno. E este último momento da nossa vida é o mais importante. Isso para dizer que a nossa vida inteira vai ter sido uma boa vida ganhada realmente se tivermos vivido esta união com Deus neste mundo. Os sofrimentos, essas coisas podem nos aterrorizar às vezes, mas isso não é indício de ganho de vida e nem de perca de vida. A verdadeira vida de um cristão, de um católico e de todo homem, mesmo que ele não confesse, é viver unido a Deus neste mundo. E nenhum padre, nenhum bom religioso, ninguém que pregue a doutrina da igreja vai poder ser dito que é um bom padre se não disser isso para as pessoas. Que nós não fomos feitos para viver a eternidade depois da morte, mas agora. Isso, e a igreja não faz nada mais, nada menos do que anunciar isto. É o único anúncio. Esta é a boa nova. Nós podemos viver como filhos de Deus agora, né? E São Luís, santo que foi, sabia disso e não queria nada mais das pessoas, senão levá-las até Deus, fazê-las viver a vida com Deus, de união com Deus, por meio do sofrimento, da alegria, da tristeza, na saúde, na doença, no casamento, e porque é isso mesmo, né? A vida com Deus é uma vida de união, de um casamento, claro, um matrimônio espiritual. Ele sabia disto. Então ele vai sair pela França afora, e hoje com o Tratado da Verdadeira Devoção sai o mundo afora, anunciando esta realidade, viver com Deus neste mundo. Mais rápido a gente vive isso, mais rápido a nossa vida tem sentido, não facilidade, mas sentido. E São Luís começa contemplando como eu vou chegar a viver com Deus. E ele diz: separando-me
de tudo aquilo que não é Espírito de Deus. E aquilo que não é Espírito de Deus, São Luís chama, vocês já ouviram essas 3 semanas, chama-se Espírito do mundo. Por isso, antes da consagração, que vai ser a finalidade, vai ser esse caminho que São Luís vai indicar, ele vai dizer, é preciso em primeiro lugar esvaziar-se do mundo, do espírito do mundo, e encher-se do Espírito de Deus. Nós dissemos o que era o espírito do mundo. O espírito do mundo é o lugar aonde Deus não tem espaço, seja 100%, lugares pecaminosos, uma vida pecaminosa, uma conduta pecaminosa. Deus não mora no pecado nem 0,01%, ou então seja onde Deus não tem 1% de espaço, ou seja, ou Deus pode estar ali, ou Deus não pode estar ali. Se Deus não pode estar aqui, eu também não devo estar, porque este lugar onde Deus não pode ser 100% Deus, onde Deus tem que se rebaixar para poder estar conosco, onde Ele não pode ser, então Ele não está. Deus é. Se Ele não pode ser 100% Deus, Ele não está. E este mundo, esse espírito do mundo, esse lugar onde Deus não está, é o que São Luís nos convida nos primeiros 12 dias a nos esvaziarmos completamente. E aí vem a importância do exame de consciência na própria vida. Na minha vida, Deus tem 100% de espaço, ou seja, Ele ocupa o espaço, ou Deus é 99%. Se Deus só tem 99% de espaço na minha vida, Deus não tem espaço na minha vida. A conversão, o voltar-se para Deus, é aderir a Deus completamente. Então tudo na minha vida tem Deus, e eu não posso, simplesmente eu não posso, porque Deus ou está ou Ele não está, Ele é, eu não posso dar uma parte e não dar a outra, quente ou frio, morno eu vomito, diz o livro do Apocalipse, diz Deus no livro do Apocalipse. Ou Ele tem espaço ou Ele não tem. E aí nós olhamos para a nossa vida, perguntamos das nossas amizades, dos lugares que nós frequentamos, dos nossos lazeres, das conversas, da nossa postura, das nossas roupas, daquilo que nós vemos, daquilo que nós frequentamos, e nós dizemos, aqui Deus tem ou não tem espaço? Ou seja, também a minha amizade com Ele interfere nisto ou não? Então, esses são os primeiros 12 dias, esvaziar-se do mundo e encher-se de Deus. E aí São Luís vai dizer, só tem uma pessoa que pode me encher do espírito do mundo, eu mesmo. Então a primeira semana seguinte a esse trabalho de esvaziar-se do mundo, São Luís dedica ao conhecimento de si mesmo. Quem sou eu? Que tipo de vida eu levo? E aí nós falávamos, tem 2 maneiras de se considerar, 2 maneiras falsas de se considerar a si mesmo. Ou de maneira soberba, exagerando aquilo que nós somos, e nós tendemos rapidamente a soberba, ou então a falsa humildade, falando com uma baixa consideração daquilo que nós somos, sem realmente considerar exatamente o que somos, que é a humildade. Então a primeira semana de São Luís vai ser para conhecer-se por meio da humildade, reconhecer, considerar o que somos. E para isso, nós dizíamos essas 2 melhores maneiras de considerar o que nós somos por meio da humildade. A primeira, contemplando as nossas misérias, relembrando aquilo que fomos capazes de fazer, daquilo que somos capazes de fazer, das nossas fraquezas, para perceber que nós temos, em todos os casos, muitas fraquezas, somos fracos, caímos facilmente,
retornamos sempre aos mesmos pecados, pelos mesmos problemas, pelos mesmos caminhos, pelas mesmas tentações, nos mesmos momentos, e nós voltamos, vez e outra, seguidamente, a exatamente os mesmos problemas. Nos colocamos exatamente nas mesmas tentações. Por quê? Porque nós somos fracos. Então, a primeira maneira de considerar aquilo que somos é vendo aquilo que em nós é fraqueza. E depois, a segunda maneira, lembrando das 3 concupiscências das quais fala São João na sua primeira epístola, né? Para ver que em nós a concupiscência, ou seja, a inclinação má, a má inclinação das nossas paixões é realmente forte. A primeira concupiscência, esta é a concupiscência, segundo São João, da carne, ou seja, esse desejo de possuir coisas nesse mundo. E às vezes não é nem possuir um carro, ou possuir uma casa, ou possuir isto, amigos ou tal. É simplesmente possuir a nossa vida, aproveitar a nossa vida, vivê-la da melhor maneira possível neste mundo, ganhar a nossa vida neste mundo, né? Mas esquecendo da realidade futura, do céu, da vida eterna. É isso que nós nos referíamos antes, quando Jesus também fala, de que adianta o homem ganhar este mundo e vir a perder a sua alma no outro, né? Então em nós tudo é inclinado, praticamente, a este desejo de viver aqui, para este mundo, de ganhar a nossa vida, ganhar as nossas coisas aqui neste mundo, nossa reputação, né? Ainda que tenhamos que mentir para guardar uma boa reputação, né? De ganhar as amizades, ainda que tenhamos que sacrificar Deus para ganhar as amizades, o desejo de posses materiais deste mundo unicamente, sem se importar com os meios pelos quais nós conseguimos, sem se importar se isso realmente ainda é meu, ou isto já é do outro, porque eu já não preciso disso, e talvez o outro precise, ou seja, sem pensar nas outras pessoas, né? Viver de maneira egoísta. Pronto. Mas há também esta concupiscência da carne e esta dos olhos, segundo São João. Esse desejo pelos prazeres deste mundo. E aí, isso nós tocamos de maneira palpável no nosso dia a dia pelos nossos pecados, né? Sobretudo os mais jovens que se preparam à consagração a Nossa Senhora, considerem também isto, o quanto em nós é concupiscência dos olhos, ou seja, desejo dos prazeres. E aqui a gente vai encontrar o motivo pelo qual, mais uma vez, nós voltamos tão seguido aos mesmos pecados. Porque em nós quase tudo é desejo, quase tudo é malícia. Nós olhamos as coisas de maneira, estamos acostumados a ver as coisas de maneira maliciosa, com utilidade para nós e não tal e qual elas são, segundo a finalidade para a qual foram feitas. E a última concupiscência é a soberba, né? Ou seja, esse desejo de honras, dessa estima que nós não temos, da reputação que nós não temos, e tudo isso que nós já falamos, né? Claro, lembrando que a natureza do homem não é uma natureza má, como dizem certos protestantes, né? A teologia luterana. A natureza humana é uma natureza boa. A concupiscência são as más inclinações que podem ser combatidas, contra as quais nós podemos lutar, podemos ganhar, mas nós não somos, né, a nossa natureza não é corrompida de tal maneira que ela é má, que ela não é boa. Deus a criou uma boa natureza, tudo que Deus fez é bom. Por isso nós podemos, claro, elevá-la à vida, Deus pode elevá-la à vida da graça. Mas nós vemos agora que nós somos fracos demais para confiar em nós mesmos. Nós nos conhecemos, passamos a primeira semana, somos muito fracos. O que nós temos que fazer? O que nós precisamos fazer? Confiar em outra pessoa. Alguém que seja forte, alguém que não seja corrompido, alguém que não tenha essas concupiscências, alguém que não seja mal inclinado, alguém que não tenha uma consideração falsa de si mesmo, alguém que não caiu no pecado. E quem é esta pessoa? A Virgem Maria.
Por isso que a segunda semana São Luís vai dedicar ao conhecimento, né? A terceira semana, se quiserem, mas a segunda semana de conhecimento vai ser a Virgem Maria, a Nossa Senhora, né? E aí nós vamos conhecê-la e ver que ela sim é o caminho que Deus escolheu para vir até nós. Por isso ela é um caminho perfeito, nós vimos semana passada, seguro, curto, né? Porque Deus preparou este caminho, né? Deus preparou a Virgem Maria para ser o caminho, para Ele descer do céu e vir até nós neste mundo. Ele preparou esse caminho. Se Deus fez um caminho perfeito, um caminho certo e seguro, então nós devemos escolher este mesmo caminho, ir por este mesmo caminho, e certamente nós chegaremos no mesmo fim. Quem é verdadeiro devoto de Nossa Senhora não pode condenar-se, não vai se condenar. Um devoto da Virgem Maria verdadeiro não se condena, se permanece neste caminho da Virgem Maria, porque é um caminho certo, é um caminho seguro e é um caminho perfeito, mas precisa permanecer, claro, neste caminho, não desviá-lo, né? E aí foi a analogia, o exemplo que nos acompanhou todos esses dias, né? É como um filho e um pai que saem para caminhar numa floresta e em dado momento o pai diz ao filho: se você se perder, volta pelo mesmo caminho para casa, né? E uma vez perdido, o filho poderia ter escolhido voltar para casa por vários caminhos, mas seriam caminhos incertos, seriam caminhos perigosos, longos talvez, e o caminho mais certo, mais curto, mais puro, mais perfeito seria aquele que o pai mesmo escolheu para levá-lo até ali. E esta é a Virgem Maria. Então nós conhecemos Nossa Senhora semana passada, sobretudo sobre esse prisma do caminho, Nossa Senhora como caminho, porque ela pode ser medianeira, nós já falamos disso, né? Ela pode ser medianeira, há um só mediador entre Deus e os homens, é verdade? Cristo, homem, mas enquanto redentor da humanidade. Na sua humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo é redentor, é medianeiro, né? Mas há outros meios de mediação que não este da redenção, a oração, o agradecimento, o exemplo, tudo isso, e essa medianeira perfeita é a Virgem Maria. Muito bem. Mas São Luís não tem interesse nenhum em conduzir-nos até a Virgem Maria unicamente, como se Nossa Senhora fosse a finalidade da nossa vida, né? E mais do que isso, Nossa Senhora não tem interesse nenhum em levar-nos até ela. Nossa Senhora só se dá como caminho se ela diz que o coração imaculado dela é o caminho, se os santos apontam Nossa Senhora como caminho, e se Jesus ele mesmo utiliza a Virgem Maria como caminho, é porque justamente ela não é a finalidade da nossa vida, ela é o nosso caminho, ela é o meio e não o fim da nossa vida espiritual. Há um fim para a nossa vida espiritual, há um fim para a nossa vida com Deus, e este fim é Deus Ele mesmo. Então, a terceira semana vai ser dedicada, ou a última, a quarta semana, depende de como vocês estão contando, vai ser chamada da Semana do Conhecimento de Jesus Cristo, porque uma vez que eu sei o que eu sou, uma vez que eu sei que eu preciso da Virgem Maria como caminho para ir até Deus, agora eu sei qual é a minha finalidade. E a minha finalidade é a união com Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é, na sua humanidade, o caminho da nossa redenção. Mas enquanto Deus, Ele é a finalidade da nossa vida. E a nossa vida vai ser uma participação à vida de Jesus Cristo. Ou seja, ser pela graça aquilo que Jesus é por natureza. Jesus é Filho de Deus por natureza. O Verbo de Deus, Ele é o Filho de Deus por natureza. E nós somos chamados a ser filhos de Deus pela graça.
E nós somos chamados a ser o que Deus é por natureza, mas pela graça. Sermos pela graça aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo é. Para poder viver, a nossa vida vai ser um constante conformar-se à vida de Jesus Cristo. Ou seja, morto, ressuscitado, que vive para sempre. E isso aconteceu no dia do nosso batismo. Morremos e ressuscitamos e podemos viver para sempre, como Jesus Cristo. E para viver com Ele de maneira perfeita, nós precisamos unirmos-nos a Ele, ao Cristo ressuscitado. E a única maneira de nos unirmos mais e melhor a nosso Senhor Jesus Cristo, tal e qual Ele é hoje, ou seja, ressuscitado, é passando pela cruz, pela morte. Ou seja, a nossa vida de cristão é uma constante configuração a nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele sofreu, nós sofreremos. Se Ele passou pela cruz, nós passaremos pela cruz. Mas a diferença é que se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se Ele vive eternamente, pela graça nós também podemos viver eternamente. E enquanto nós não tivermos perdido a graça, nós não perdemos a vida eterna. Aqueles que aqui estão em estado de graça, estão agora vivendo a vida eterna. E se não perderem esta graça, jamais perderão a vida eterna. Então a importância da nossa vida é nos conformarmos a Jesus Cristo, para que sejamos aquilo que Ele é, mas pela graça, ou seja, vivos para sempre. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem bebe desta água nunca mais terá sede, Ele fala. Isso tudo são imagens para dizer, a única coisa que Deus quer é que nós sejamos vivos, mortos uma vez para o pecado, vivos para sempre com Deus. Então, o mistério de Cristo, ao qual nós devemos ser configurados, é viver como filhos de Deus, viver para sempre, a partir de agora, deste mundo, viver com Deus. Todas essas frases parecem prontas, todas essas colocações parecem simples, mas é por esquecer a simplicidade dessas frases, por esquecer a prontidão dessas frases, é que a nossa vida espiritual é uma catástrofe. É uma catástrofe. Quando nós esquecemos isso, a nossa amizade com Deus se torna uma catástrofe. E a religião católica se torna algo insuportável. Porque as pessoas que esquecem disso, acham que ser católico é: eu posso fazer isso e eu não posso fazer aquilo. Ou ser católico é: eu sou batizado, faço primeira comunhão, crisma para poder casar, caso, e aí um dia um padre vem para fazer o meu velório. Ou acham que a religião é pesada demais, ou não, porque são pessoas que não se deram conta da simplicidade da vida com Deus. É só isto, viver para sempre, viver para sempre, a vida que Jesus Cristo Ele mesmo veio nos dar. Então Jesus Cristo é aquele que veio nos dar a vida eterna. Maria é o caminho que vai nos conduzir até Ele para poder viver esta vida eterna, mas não é a finalidade da nossa vida espiritual, é o caminho da nossa vida espiritual, é o caminho da nossa via de união com Deus, é a via de união com Deus, é o caminho para se ir até Deus e permanecer no caminho dEle. E mais uma vez, não o caminho de redenção, esta pataquada dos protestantes em dizerem que Nossa Senhora não pode ser medianeira. Não, não é caminho de redenção, mas é caminho de exemplo, de oração, de virtudes, é caminho de intercessão, né? É caminho, instrumento para se ir até Deus, porque Ele mesmo veio até nós. Agora, quem nos devolveu a graça, esse sim, é o único medianeiro, Jesus Cristo, homem. Então pronto, então Jesus Cristo é nesse primeiro momento, isso que é importante ver, Jesus como vivificador, é aquele que traz a vida, né? E para fazer isto, o que Ele fez? Se encarnou, é o que nós estamos nos preparando para celebrar, o nascimento de Jesus, né? Ele se encarnou, viveu,
assumiu aquilo que o homem tem de mais importante, que é a vida, e entregou esta vida pelos homens. E aqui está a diferença. Deus poderia ter escolhido fazer isso de outra maneira, Jesus Cristo poderia ter feito isso de outra maneira. Ele quis nos dar a vida, esta é a primeira verdade do catolicismo, por meio do seu amor. No céu, Deus poderia ter dito assim: tudo está perdoado, acabou. Mas Ele não quis. Ele não quis, porque para Ele, nos desígnios dele, Ele sabia que isso não era o suficiente para manifestar o amor dele por nós. Ele quis nos dar uma vida nova por meio do amor, da caridade. Assumiu o que Ele tinha e assumiu aquilo que o homem tem de mais precioso, que é a vida, e entregou esta vida por nós. E nesta entrega Ele nos amou, nesta entrega Ele nos salvou. Quem é Jesus Cristo? Esta terceira semana é feita para isso, esta última semana e até o dia da consagração, vamos meditar nisso. Ele é o vivificador, Ele me vivificou, mas Ele fez isto por meio do amor, da caridade. Assumiu o que o homem tem de mais importante e entregou isto gratuitamente. Isto é extremamente importante meditarmos sobre isso. E mais uma vez, por que nós não conseguimos adiantar a nossa vida espiritual, avançar a vida espiritual, viver melhor a nossa união com Deus? Porque nós esquecemos exatamente isso, que nós somos feitos para uma vida. A fé não é intelectualismo, a fé não é conhecer muitas coisas, a fé não é saber um corpo de doutrina perfeito e saber dizer onde é que está o erro nas outras doutrinas. Isto não é fé, faz parte, mas não é a fé. A fé não é sentimentalismo, sentir coisas. A fé é uma vida que nos foi dada e que nós aceitamos. Jesus nos deu a vida por sua morte, diz São Paulo, mas Ele nos deu a vida. Jesus Cristo é vivificador. Jesus Cristo nos deu a vida por amor, pelo amor, no amor. E no seu amor, Ele nos deu a vida para que nós pudéssemos, e aqui que entra a nossa parte, o que nós vamos fazer com esse Jesus Cristo, que é vivificador e é amor, que é caridade. Coisa curiosa, tentem um dia pegar o texto de São Paulo, aquele texto conhecido, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver a caridade, 1 Coríntios 13, né? Leiam esta carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 13, e substituam a palavra caridade por Jesus Cristo. É exatamente a mesma coisa, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver Jesus Cristo, eu nada sou. Jesus Cristo é paciente, Jesus Cristo é bondoso, Ele tudo espera, tudo conforta, né? Ou seja, substituam e vejam, porque este hino da caridade de São Paulo é perfeito para mostrar que Jesus Cristo é vivificador no amor. A missão do Espírito Santo é atualizar isto na nossa alma, é nos dar esta vida que Jesus nos deu e nos fazer viver esse amor. Por isso Ele é esse amor do Pai e do Filho, né? Por isso que a missão do Espírito Santo toca na igreja ao Espírito Santo tudo aquilo que é amor, caridade. É Ele que tem esta missão de derramar em nossas almas. É isso que Ele fez no dia de Pentecostes nos apóstolos, é isso que Ele faz no dia do nosso batismo e no dia da nossa crisma, é viver para esta vida nova, ou seja, Jesus Cristo vivificador, no amor, na caridade. Por isso que a condição de cada cristão, e aqui que entra o que é importante, é como nós vamos nos relacionar com esta pessoa divina, que é Jesus Cristo, vivificador e que nos amou. Como nós vamos responder? Pelo amor. Por isso que para um católico, por isso que nosso Senhor Jesus Cristo fala, por isso que os apóstolos pregam, por isso que são os maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor é característica, a caridade é característica fundamental de um cristão católico. Responder a Jesus Cristo é viver a caridade, primeiro em relação a Deus, em relação a mim mesmo
e em relação ao próximo. Como diz São João, aquele que diz amar o Deus que não vê, mas odeia o irmão que vê, é um mentiroso. Claro, porque se Jesus Cristo nos ama no amor, entregando o que ele tinha e que não era obrigado a fazer, Jesus não era obrigado a fazer isto, ele quis fazer isto gratuitamente para mostrar o amor dele por nós. É óbvio que se nós quisermos amar a Deus, ou seja, configurar a nossa vida, esta é a nossa finalidade, configurar a nossa vida ao mistério de Jesus Cristo, devemos viver a caridade e amar como Deus amou. E como é que Deus amou? Livremente. Às vezes você não é obrigado, não seria obrigado em justiça a tentar suportar alguém, a não falar mal de alguém, a simplesmente não fazer nada por alguém. Mas isso não é digno de um cristão, porque um cristão está configurado ao nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele vive uma vida nova pela morte do batismo no amor. E quando você ama alguém, quando você deixa de falar mal de alguém, ajuda alguém, quer o bem de outro, ainda que ele tenha lhe feito o maior mal do mundo, ao menos você espera pela salvação dessa pessoa, não precisa gostar, não precisa manifestar nenhum carinho necessariamente aos nossos inimigos, mas ao menos desejar essa salvação, desejar que Deus também o converta se for necessário. Se você faz isso, você faz de maneira livre, ou seja, você está vivendo a caridade de maneira livre, e vivendo a caridade de maneira livre, você está fazendo exatamente aquilo que Deus fez, nos amou de maneira livre, não precisava, mas quis. Então, esta semana de conhecimento de Jesus Cristo, mais uma vez, é para conhecer Jesus Cristo vivificador, amante dos homens, nos amou, e, claro, corresponder a esse amor de Deus por nós. Nossa Senhora nisso tudo vai ser o caminho, nós vimos na semana passada. Então, como caminho para poder viver isto, nós amaremos melhor o próximo, imitando Nossa Senhora no amor ao próximo. Nós amaremos melhor a Deus, imitando Nossa Senhora no seu amor a Deus. Nós amaremos melhor a nós mesmos, imitando Nossa Senhora como ela mesma se amou. Nós pediremos melhor a Deus, pedindo como Nossa Senhora. Nós agradaremos melhor a Deus, agradando a Deus como Nossa Senhora. Então ela é este caminho de resposta a Jesus Cristo, que é vivificador pelo amor. E tudo isso na ação do Espírito Santo. Mais uma vez, estas frases, essas verdades são simples, mas é esta simplicidade que garante a eficácia da nossa vida espiritual. A vida com Deus não é complicada, simplesmente porque Deus não é complicado. Deus não pede de nós que nós aniquilemos a nossa personalidade, deixemos de ser o que somos, que nos tornemos espécie de robôs ou o que for. Deus quer de nós que tudo o que nós façamos seja feito na liberdade de uma resposta de amor a Ele, que primeiro nos amou. E que caminho nós escolhemos para fazer isso? Segundo a consagração, nós escolhemos Nossa Senhora, ela mesma. Então esses dias que sobram para meditar nisso, no amor de Deus. E nós estamos no tempo propício, perfeito para isso, que é o Advento, né? Nos preparando para contemplar no presépio, que ainda não devia ter a imagem do menino Jesus, o bebezinho ainda não devia estar no presépio, né? Só São José já pode pôr, Nossa Senhora, pode até pondo aos pouquinhos eles lá no presépio, né? Olhar para o presépio vazio e não encontrar o menino Jesus, e aí todos os dias lembrar um pouquinho aquilo. Ele vai vir porque ele não precisava, ele quis. Por quê? Por amor a mim, porque ele me amou. E copiar isto na nossa vida é salvação. Quando a tentação começa a vir,
seja na internet, seja num restaurante, seja na rua, seja na igreja, seja com os amigos, a única coisa que nós precisamos pensar é: se eu renuncio a isto livremente, eu respondo ao amor livre de Deus. Se eu renuncio a isto livremente, eu respondo livremente ao amor a Deus. Se na religião existem coisas que são proibidas, as quais os mandamentos nos proíbem, não é para que sejam fardos, mas para que sejam condições de liberdade. Os mandamentos são condições da liberdade do homem. Amamos a Deus? Façamos isso, respondamos assim. Por isso que Deus envia tentações, por isso que Deus permite as tentações, por isso que Deus permite as contrariedades da nossa vida, certamente porque elas terão um bem maior mais para frente. A virtude se adquire nas provações, assim mesmo. O ouro é testado no fogo, tudo bem, mas ao mesmo tempo, a cada vez que nós renunciamos uma tentação, que nós nos afastamos do pecado, livremente nós escolhemos Deus. O nosso amor é então livre. Isso nós meditamos, então é muito propício nesses dias agora de advento, até a consagração, vamos fazendo isso, olhando para o presépio vazio, pensemos no Deus que vem. Por quê? Por amor a mim. De que maneira? Livre. Ele não precisava, mas quis e fez. Para quê? Para que eu pudesse ter vida nova, ser vivificado e poder responder no amor, porque eu fui vivificado no amor de Deus. De que vale este mundo se não for para amar aquele que tanto nos amou? Se essa pudesse ser a frase que resumisse a nossa consagração a Nossa Senhora, ela que vai ser o caminho desse amor, dessa vivência desse amor, tudo teria valido a pena. De que vale este mundo se não for para amar aquele que tanto nos amou? E mais uma vez, é este amor de Deus que nos vivifica. O motivo da nossa redenção é o amor de Deus, é a caridade de Deus. E isto nós contemplamos no Natal, nós contemplamos na Semana Santa, nós contemplamos na Sexta-feira Santa, nós contemplamos na ressurreição gloriosa de Nosso Senhor, nós contemplamos a cada vez que o Padre celebra a missa e nos dá a comunhão, um Deus que não era obrigado a fazer isso, mas quis ficar conosco até no sacrário, se unir a nós nas espécies de pão e de vinho e ser o alimento da nossa alma. Ou seja, Deus é livre o tempo todo, para que nós possamos responder livremente o tempo todo. Então meditemos isso nessas semanas, nesses dias que faltam ainda, que seja a nossa meditação de Natal, e se não souberem o que meditar nunca, meditem isso em qualquer momento, pensem nisso um pouquinho durante o dia, e isso vai nos alimentar, vai dar esse impulso para a nossa vida espiritual que às vezes falta, essa tibieza da nossa vida espiritual que às vezes é controlada, né? que às vezes existe porque nós esquecemos o essencial, que somos vivificados no amor de Deus. Esse é Jesus Cristo, é aquele que vivifica no amor, que desceu do céu, se fez homem por amor, que aceitou morrer na cruz por amor, que fez o que fez por amor. Certo? Muito bem. Aqui também fica a lembrança, claro, de entender o que é a devoção na nossa vida, ou seja, que é a nossa resposta ao amor a Deus. A devoção não são as devoções. A devoção é quando você se dá conta desse amor a Deus e esse amor na sua vida transborda nas suas atitudes, transborda no seu dia a dia. As devoções são o Pai Nosso, a Ave Maria, o terço, né? A meditação, a novena, todas essas coisas são as devoções. Mas a devoção verdadeira, que é a única, que é a mais importante, que é a coisa importante da nossa vida, que vai dar a nossa união com Deus, esta devoção é o amor de Deus transbordado nas nossas ações
todos os dias. É devoto aquele que suporta o sofrimento por amor a Deus. É devoto aquele que é pronto na vida espiritual por amor a Deus, que renuncia aquilo que o mundo, esse espírito do mundo, por amor a Deus. Esse é um verdadeiro devoto, e não aquele que sem forma simplesmente recita novenas, recita orações, faz isso ou faz aquilo, faz muita coisa e ao mesmo tempo vive longe de Deus. O verdadeiro devoto é aquele que tem na sua vida a caridade e o amor de Deus transbordado. Para quem compreende isso, devoção e devoções você não tem uma sem ter a outra. A gente usa as devoções para alimentar a devoção. Como é que eu vou viver na presença de Deus, na caridade, no amor de Deus, se eu não rezo, se eu não penso em Deus, se eu não elevo a minha alma até Ele? Né? A melhor maneira de fazer isso é o terço, claro. Mas que a nossa vida não seja gerada por uma série de escrúpulos. Se eu não fizer tanto tempo de tal tipo de oração, se eu não disser tantas vezes tal tipo de oração, se eu não fizer tantas vezes tal coisa, a minha vida espiritual não está bem. Minha vida espiritual não é fazer isto. A minha vida espiritual é viver na devoção e alimentar esta devoção. Isso é muito importante. É assim que nós respondemos ao amor de Deus por nós. Muito bem. Agora só umas questões práticas em relação à consagração. Então, eu anunciei no grupo, né, os horários de confissão geral. Para quem quiser fazer confissão geral, quem quiser fazer só uma confissão também pode, uma confissão pontual, né? Mas também, claro, podem buscar outros padres, não precisa ser comigo. Então tem os horários de missa, né? Nós faremos a consagração depois da missa das 10 horas da manhã. Esta missa vai ser uma missa mais festiva, haverá uma orquestra que vai tocar, vai ser cantada, ou seja, com canto gregoriano, né? E será às 10 da manhã. E depois que acabou a missa, nós faremos a recitação da consagração a Nossa Senhora, e aí depois o padre vai assinar a consagração de cada um. Durante esse tempo a orquestra vai estar tocando, então vai ser uma missa mais festiva, certo? Essa é a missa principal. Também é preciso então que cada um que vá se consagrar ou renovar a consagração, sobretudo os que vão se consagrar, esses são os únicos que devem fazer isso de maneira mais obrigatória, escrevam o texto à própria mão. O texto está no livrinho, né, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Escrevam o texto à mão e assinem à mão, né? Não digitem, não imprimam o nome de vocês na folha, né? Façamos um compromisso verdadeiro com Nossa Senhora, bem feito, escrevamos à mão, né? E tragam para a missa no domingo, na terça-feira, e recitarão este texto que escreveram no final. Muito bem. Há também a questão das devoções externas, né? Como sinal externo de devoção a Nossa Senhora, muitos perguntam. Haverá também a bênção das cadeias, essas correntinhas da consagração, que podem ser usadas no pulso, no tornozelo ou em outra parte do corpo, como desejarem, como sinal externo. Mas não é necessário, não é obrigatório que seja uma corrente. Pode ser o escapulário, pode ser uma medalha, alguma coisa assim, né? Como sinal externo da consagração a Nossa Senhora. São Luís recomenda fazer isso como lembrança perpétua, contínua para nós e para os outros que veem isso, que somos também devotos da Virgem Maria. Então, fica claro a critério de cada um. A maneira mais tradicional, mais vamos dizer assim, comum de ser usada é a corrente, né? A correntinha, ou no punho ou no tornozelo. Cada um fique a critério de cada um para ver, né? Podem rever o tratado e todas as maneiras, né, de devoção externa que São Luís, de manifestação externa da devoção que São Luís propõe.